um tema muito importante da carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Efésios capítulo 3. É importante que o apóstolo Paulo ele traz instrução nessa carta para um equilíbrio da igreja, para um andamento, um bom andamento do povo de Deus. E ele traz para eles o verdadeiro sentido do propósito de servir a Cristo. É importante que Paulo ele coloca aqui também a sua missão e uma das razões pelas quais ele tem padecido por amor a Cristo e o ministério que estava desenvolvendo. Observamos que no capítulo 3 de Efésios ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Paulo ele não se considerava e ele não se sentia de forma nenhuma prisioneiro de Nero, mas ele declara nessa carta que ele se tornou prisioneiro de Cristo por amor aos gentios. Por esta causa, que causa é essa? A causa do reino. Paulo sabia que a obra que estava para ser concretizada, ele era altamente responsável por um bom andamento da obra de Deus. Então Paulo ele traz para nós uma lição muito importante. Por esta causa, Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Traz o entendimento que a partir do momento que ele aceitou a Cristo, que ele assumiu essa responsabilidade como um apóstolo de Cristo, como mensageiro do Evangelho de Cristo, estava sobre ele essa responsabilidade de divulgar o Evangelho. Por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo e por amor a vocês. É importante que ele deixe bem claro no versículo 2 essa ideia que ele tinha de fazer bem, de desenvolver bem aquilo que o Senhor tinha colocado nas suas mãos. É por isso que ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paulo ele entendia o verdadeiro sentido de servir a Cristo e a responsabilidade de desenvolver bem essa obra, de ver as coisas acontecendo de uma forma sobrenatural. Ele sentia-se comprometido com a obra e ao mesmo tempo ele fazia aquilo com muito zelo. Ele dedicava-se ao máximo para ver as coisas acontecendo dentro de um plano que o próprio Deus tinha estabelecido. Então, observe que quando ele fala que no verso 2 aqui nessa parte B, falando da dispersão da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Foi-me confiado essa responsabilidade. Então eu faço isso com muita segurança, eu faço isso com muito gosto, com muito zelo. Eu me coloco nessa condição para que a obra de Deus ela venha a acontecer e eu ser uma ferramenta importante para divulgar o Evangelho. É importante que ele diz: pois segundo uma revelação que me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. A ideia que nós temos é que os irmãos de Éfeso eles já tinham recebido uma carta de Paulo. E é tão importante quando Paulo ele fala desse mistério que foi revelado, ele está falando justamente da obra do Calvário, ele está falando da cruz de Cristo. Porque para aqueles que viveram no Antigo Testamento acreditando que Cristo viria para eles, era o sombra, era uma promessa que está sendo feita. Só que Paulo, no seu tempo, ele diz: olha, a promessa que foi feita, o mistério dessa revelação que agora aconteceu, ele está falando justamente da cruz.
Aqueles que morreram lá no Antigo Testamento, acreditando que Messias viria, ele veio. Então essa grande revelação, ela foi escancarada diante dos nossos olhos. Nós temos a plena certeza que aqueles que morreram na confiança da vinda do Messias, hoje nós temos essa garantia de que ele veio. Essa tão grande revelação, ela está escancarada diante de nós para que nós possamos nos regozijar no Senhor e desenvolver aquilo que o Senhor tem nos dado com muito amor, com graça, com dedicação, se esforçando, sendo a cada dia por Deus habilitado, porque aquilo que para muitos era sonho, para nós é realidade. Cristo veio. Essa revelação, ela está diante de cada um, pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer, o mistério conforme eu escrevi há pouco. Paulo, mesmo nos dias de Cristo, depois da morte de Cristo, Paulo ainda estava ligado ao velho judaísmo. Ele era um fariseu. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 9, que ele indo para Damasco, o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. E um raio de luz apareceu, Paulo caiu por terra e perguntou: quem és tu, Senhor? Porque a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então observe que naquele momento Paulo ele teve uma revelação nítida de quem era de fato Jesus Cristo. Jesus aparece para Saulo de Tarso no caminho de Damasco, que mais tarde esse Saulo ele veio a se chamar Paulo. Por quê? Porque agora ele entendeu essa revelação de Deus, ele compreende e ele fala: eu tenho falado dessa revelação a vocês naquilo que vocês têm lido, ou seja, naquilo que Paulo escreveu para eles. E é tão importante no versículo 4 que Paulo diz assim: pelo que, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo está dizendo assim: pelo que, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. É tão importante que Paulo está dizendo: olha, quando vocês lerem esta carta que eu estou enviando a vocês, que vocês tenham o mesmo discernimento que eu tive de Cristo. O que Paulo está dizendo é que tanto eu quanto você, que lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, que você tenha esse mesmo discernimento que o apóstolo Paulo teve da obra de Deus, que você tenha a mesma compreensão, e tendo esta compreensão, que nós nos comprometemos cada vez mais com Cristo, com a sua palavra, com a obra, e saber que está sobre nós a responsabilidade de evangelizar, de pregar, de ensinar, de fazer discípulo, de levar esse evangelho a demais pessoas. O próprio Senhor, ele dá essa ordem em Mateus capítulo 28. Ele deixa isso bem claro, para que nós pudéssemos pregar este evangelho em todo o mundo, que nós fizéssemos discípulos em todas as nações. É tão importante que em Atos capítulo 1, no versículo 8 em diante: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Em Mateus ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então está sobre a igreja de Cristo a responsabilidade, o dever, a obrigação de pregar o evangelho. Paulo entendia muito bem essa obra, que ele dizia assim: ai de mim se não pregar o evangelho, porque foi imposto sobre mim esta responsabilidade de pregar. Então a igreja de Cristo, ela prega, ela anuncia o evangelho, porque está sobre ela a responsabilidade de pregar o evangelho,
de divulgar as boas novas.